Esse é o assunto que eu vou falar aqui sobre a prática da justiça. O que é praticar a justiça? E o que te leva a praticar a justiça? Compreender o sentido da justiça de Deus, que é o maior sentido de justiça que a gente pode conhecer. A Bíblia, quando você traz vida pelo Espírito Santo na palavra, qualquer texto que você lê, ele vai se transformar em vida. Agora, se você pegar o Velho Testamento literalmente, é só sangue para tudo que é lado, né? Uma aliança feita de sangue, de animais, de bezerros, de touros, de bode, de pomba, disso e daquilo. É quanto bicho, é quanto sangue derramado. Mas quando você vai para o Novo Testamento, você vê que um único, eterno e perfeito sacrifício foi feito em Cristo Jesus, né? O sumo sacerdote de todos os seres, de todos os tempos, o sumo sacerdote de todos os seres, de todos os lugares, não só dessa existência, como da outra existência. Esse sacrifício foi feito por todos eles. O sacrifício eterno de Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que encontraram o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Nós estamos falando sobre a prática da justiça. Tentar conhecer um pouco sobre esse assunto. Conhecer é uma coisa e trazer isso para uma vida prática diária é o que mais interessa. O que se quer não é o conhecimento, mas o entendimento. O entendimento é a prática de um conhecimento que transforma a sua maneira de ser. Gênesis 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou-se Caim contra seu irmão e o matou. Você vê que quando esses dois rapazes, os dois vieram diante do Senhor, ofereceram oferta, um dia desses aí, um dia qualquer, e cada um trouxe uma oferta do meio, onde eles viviam o seu dia a dia. Quando Caim trouxe, ele era lavrador, ele trouxe do fruto da terra o melhor banquete que ele podia trazer e ofereceu diante do Senhor, ao passo que Abel, que era pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas, ele trouxe uma ovelha e sacrificou diante do Senhor. E você vê que nesse ato que cada um fez, eles estavam buscando relacionamento com Deus. Um se relacionou com o fruto da terra, outro se relacionou com uma oferta de sacrifício. Quando você olha para Abel,
você vê que Abel, ele não tinha a capacidade de oferecer algo que fosse dele mesmo. Ele ofereceu algo que era de outro. Ele ofereceu a vida de um outro ser. Por isso que esse sacrifício foi aceito. Ele julgou que não poderia trazer nada diante do Senhor feito por ele mesmo. Quando você vai lá para o Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, que você vê que o texto lá de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele diz, pela fé Abel ofereceu um grande e maior sacrifício, pelo qual alcançou um testemunho até o dia de hoje. Porque o testemunho do sacrifício que Abel fez era um testemunho de uma oferta que apontava para algo eterno, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sobre o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, ali naquela oferta de Abel, você vê que era uma oferta de um coração que percebeu, olhando para trás, para os seus pais, o que Deus já tinha feito em relação a sacrifício. Aí quando você olha para trás, quem são os pais de Caim e Abel? São Adão e Eva. E você vê que quando Adão e Eva caíram no jardim do Éden, e eles se afastaram da presença de Deus através da desobediência, Deus matou um animal para cobrir as vergonhas deles, porque os olhos deles se abriram, e eles foram conhecedores do bem e do mal. E Deus matou um animal para cobrir com a pele daquele animal as suas vergonhas. Abel, olhando para isso e tendo essa percepção, ele percebeu desde o princípio que não existia nada que ele pudesse oferecer por ele mesmo diante de Deus que fosse aceito. E aqui nós estamos falando de justiça. O que é uma oferta justa diante do Senhor? Uma oferta justa diante do Senhor é uma oferta baseada em fé, em que eu creio que eu não tenho nada para oferecer. E foi isso que aconteceu com quem? Com Abel. Ele não julgou, eu não tenho o que oferecer, então eu vou tirar a vida de um outro ser em meu favor. E isso aponta para a obra de Cristo, isso aponta para a obra do Calvário, isso aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, isso aponta para aquele que não cometeu pecado, como diz Paulo. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E que coisa mais maravilhosa você ter essa compreensão. Então, algo dentro do coração de Abel, movido por fé, como o escritor lá de Hebreus fala, pela fé, ele ofereceu um sacrifício muito superior ao sacrifício de Caim, que até hoje é um testemunho para nós. Por que é um testemunho o sacrifício de Abel? O sacrifício que ele fez. E que depois, como você viu o texto, né, o próprio Abel perdeu a sua vida. Por que aponta? Porque na verdade Abel teve o entendimento de que existe uma obra muito maior de um ser que é sacrificado pelo outro. E essa é a obra da cruz. É a obra de Jesus sendo sacrificado por cada um de nós. Jesus pagando um preço em nosso lugar. A verdade é aquele animalzinho que ele pegou, o melhor das suas ovelhas, e levou naquele altar, sacrificou aquele bicho ali,
Aquilo ali, ele estava dizendo: eu não tenho capacidade de me justificar por si só. Eu não tenho capacidade de ser uma pessoa melhor do que eu sou. Eu não consigo cobrir as minhas falhas por meus esforços próprios. E agora, quando você começa a analisar a oferta do outro rapaz, a oferta do primogênito Caim, quando você começa a analisar a oferta dele, poderia ser a melhor oferta que ele pudesse oferecer, mas não era uma oferta de sacrifício, não era uma oferta que não custasse a um outro. A oferta de Caim não apontava para Jesus, era o fruto do seu esforço próprio. E todos nós aqui praticamente aprendemos que nós teríamos que fazer algo para ser aceito. Nós teríamos que fazer algo para ser aceito diante de Deus. E hoje nós vemos, uns dizem que é com dinheiro, outros dizem que é com sacrifícios. Mas nenhum de nós pode ser aceito com ofertas que são frutos do nosso trabalho. A oferta de Caim é uma oferta que aponta para a justiça própria. Eu sou bom. Isso é justiça própria. Eu consigo melhorar. Isso é justiça própria. O próprio Jesus disse: não há nenhum bom sequer. Existe somente um que é bom, que é Deus. Paulo disse: não há nenhum justo sequer. Todos se perderam, todos foram desgarrados, todos foram afastados da presença de Deus pelo pecado original em Adão. Hoje muitas pessoas se aproximam de Deus por justiça própria, por esforços, pelo que pode fazer, pelas suas próprias ações. Trazendo já a memória de vocês que esse assunto é um assunto que nós já falamos aqui, eu queria pegar desse texto aqui, desses dois rapazes oferecendo esse sacrifício, porque os dois se aproximaram de Deus, e você se aproxima de Deus, e eu me aproximo de Deus, todos nós nos aproximamos de Deus, mas qual oferta que nós trouxemos diante do Senhor? Como nós estamos caminhando nessa prática da justiça? Praticando a justiça própria ou praticando a justiça que provém da fé? A justiça que provém de um sacrifício já feito. Paulo diz em Romanos, aquele texto que eu gosto de repetir, aqueles que recebem a abundância da graça, digam amém. Nós recebemos. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. A justiça de Deus em Cristo é um dom derramado por cada um de nós e nos faz reinar nessa vida. Mas o que eu queria trazer desse texto é o que o final desse texto é um final triste. Por que é um final triste? Porque um irmão acaba matando o outro. Porque esse irmão se justificou, se aproximou de Deus através dos seus próprios esforços. O outro não. O outro não julgou ser capaz de fazer nada para ser justificado diante de Deus, ou de fazer nada para ser aceito diante de Deus. Ele olhou
para aquilo que ele tinha aprendido. Ele olhou para um princípio eterno. Ele olhou para um sacrifício eterno, que foi o sacrifício de Jesus. Ele olhou para o Cordeiro morto antes da fundação do mundo e ofereceu um sacrifício ali. Um sacrifício de sangue derramado em favor dele, para que ele fosse justificado. Hoje, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que nos aproximar de Deus olhando para isso, olhando para a cruz, olhando para aquilo que Jesus já fez, olhando para a frase de Jesus: tudo está feito, tudo está consumado. Olhando para essa frase, aí nós somos justificados quando cremos. Você é justificado quando crê. Você é justificado quando você aceita o Evangelho da graça, do favor imerecido de Deus em nosso favor. Aqui acaba essa história com um irmão mais velho matando o outro irmão. Deus já alerta ele, disse: Senhor, por que você anda irado? Por que descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, o pecado está na sua porta, o seu desejo será contra ti, mas você pode dominar isso. E qual foi o fim disso? Ele acabou assassinando o seu irmão. Então todo esforço próprio, ele não te leva ao amor de Deus. Todo esforço próprio, o que ele te leva? A ira, ao cansaço. O esforço próprio te leva ao ódio. E foi isso que ele sentiu, o ódio. Porque ele fez, trabalhou e não foi aceito. Por que não foi aceito? Porque não era algo que apontava para a eternidade. Todo esforço próprio, a justiça própria feita por nós nessa terra, não é algo que aponta para a eternidade. O que aponta para a eternidade é o sacrifício de Cristo. É quando nós cremos e confiamos. Toda a justiça própria, ela está baseada em mandamentos. Toda a justiça própria está baseada em barganhas. É o tomar lá, dá cá. Eu vou fazer e vou receber. É uma troca. É um negócio. Por que eu vou orar? Para que Deus me abençoe. Mas em Cristo eu já sou abençoado. Quando eu creio que em Cristo eu sou abençoado e pronto. Mas é que o nosso conceito de bênção, o bolso cheio de dinheiro, é carro do ano. Esse é o nosso conceito materialista. Ofertas que são daqui. São frutos da terra. E o que você vai trazer diante do Senhor? Fruto da terra? Manjares daqui. O conceito de ser abençoado é conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus. É você ser envolvido por essa graça e esse amor. Por que esse rapaz, ele não foi aceito? Porque lá no Novo Testamento, em João, capítulo, vamos abrir esse texto, lá em João, capítulo 3, acho que é 1 João, capítulo 3, versículo 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. A mensagem que nós ouvimos desde o princípio é que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão justas.
O que são obras más? Obras más são obras da terra, são frutos da terra. Por que as obras de Abel eram obras justas? Porque apontam para a justiça, em que o homem não pode ser justificado por si mesmo, ele não pode ser justificado por esforço próprio, mas ele é justificado por intermédio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. As obras de Abel eram justas porque as apontavam para derramamento de sangue. E Hebreus diz, Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Você vai compreendendo por que Abel teve um testemunho e um sacrifício muito mais excelente, porque era baseado de fé. Ela era um sangue derramado, apontava para Jesus. As obras más são obras terrenas, obras justas são obras que apontam para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, praticar a justiça é o que nós estamos falando. O que é? Praticar a justiça não é confiar somente em si. Você é justificado se você confia em você mesmo? Não. Porque aí Jesus não precisaria morrer. Por isso que esse sacrifício ele não é aceito. A prática da justiça é você confiar em Jesus. É você confiar e crer em Jesus Cristo. Obras más, obras terrenas. Obras más, confiar em si, que produz o ódio, e o ódio tira a vida do outro. O próprio João, recheado nessa epístola de João, aqui, fala do amor o tempo inteiro. É o apóstolo do amor. Filhinhos, não amemos apenas de palavra, amemos de fato e de verdade. Está recheado esse texto. Justiça própria é seguir mandamentos que não produzem vida. As regras, elas só estão aí para mostrar que você está errado. Mostrar a transgressão. As regras vêm porque mostram a transgressão do pecado. Caim cometeu um pecado de aproximação errada de Deus. Se aproximou por esforço próprio. Não foi aceito. Mas em Cristo, amados, todos nós somos aceitos. Em Cristo todos nós somos aceitos. Você é aceito em Cristo. Confiar em você é sacrifício da terra. Praticar a justiça é confiar em Jesus, na sua graça, no seu amor, no seu perdão, na sua misericórdia. Crendo certo, você encontra o amor de Deus. Deus nos favorece com o quê? Com favor imerecido que é a sua graça, favor imerecido. Você não merece, mas você é aceito. Porque você crê, você confia. João capítulo 3, versículo 13. Agora, vamos seguir. Paramos no 12. Vamos seguir aqui, ó. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O que a justiça própria produz? Ódio. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Não como Caim, que o ódio entrou no coração dele e ele matou o seu irmão. Mas matou o seu irmão por quê? Porque as suas obras eram más e não eram justas. Porque tudo que ele fazia para ser aceito.
Nós precisamos aprender, irmãos, que nós não precisamos fazer nada para ser aceito, porque tudo que nós fizer não vai fazer com que sejamos aceitos. Nós somos aceitos porque um homem já morreu em nosso lugar. Jesus Cristo, o Filho do homem. Esse é o sacrifício eterno de Deus. Jesus Cristo, o Filho do homem. O Filho do homem morreu para que eu fosse aceito, para que você fosse aceito, para que toda a humanidade fosse aceita nele. Olhando como Abel olhou para esse sacrifício eterno, pegando o exemplo que os seus pais deixaram. Quando seus pais pecaram, Deus veio e matou um animal ali, cobriu o pecado deles, cobriu a nudez, cobriu as suas vergonhas. Aí Abel faz um sacrifício, sem a justiça própria, mas um sacrifício dizendo: eu não sou capaz de me justificar, mas eu vou oferecer isso no meu lugar. É a vida de um outro no seu lugar. Jesus morreu por todos nós ainda sendo pecadores, ele morreu. Versículo 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E aqui o assassinato não é que nem o assassinato de Caim, mas aquele que odeia o seu irmão é assassino. O assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida uns pelos outros. Qual o assunto que nós estamos falando aqui? Prática da justiça. Mas por que estamos falando em ódio e amor? Porque os dois rapazes lá praticando justiça, um matou o outro. E agora João está discorrendo aqui sobre esse tema e citou o exemplo de Caim e de Abel. Então todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos nesse mundo e vir seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É algo a se pensar. Aquele que ver o seu irmão passando necessidade e fechar o coração, que amor é esse que você tem? Continuamos. Filhinho, não amemos de palavra nem de língua, texto que eu citei antes, mas de fato e de verdade, com atitudes práticas. Não vos escrevo um mandamento novo, porém um mandamento antigo, que é a sua palavra. Porém, escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Aí muda. O mandamento não é novo, mas agora é novo. Todavia, vos escrevo um mandamento novo, o que é verdadeiro nele e em vós, porque agora não é só uma palavra, agora é uma prática na sua vida. Não apenas uma palavra de língua, mas agora é fato e verdade. Se tem o amor, agora você ama. Se está escrito que você deve amar, você começa a amar, porque agora isso é algo que tomou conta de você. Primeiro ele diz: não escreva um mandamento novo. Está aqui em João, capítulo 2, versículo 7. Amado, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que você ouviu. Ao versículo 8. Todavia, agora ele fala o contrário, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós,
porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha, porque você está começando a compreender que esse passo vai te levar para um outro lugar, que esse passo, antigamente você não sabia o que era realmente o amor, agora você sabe, porque os seus olhos estão abrindo, você está recebendo um entendimento. Versículo 9, 2:9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está na treva. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Volta para lá. Não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. É um fato, fulano está amando, fulano está sendo transformado, Beltrano alcançou um outro lugar, porque não é mais a mesma pessoa, ele compreendeu, as trevas saíram dos olhos dele, a luz entrou na vida dele, e agora aquele mandamento que ele sabia, ele está praticando. Agora aquela palavra que ele diz que sabe, é fato e verdade na vida dele, na vida dela. Agora aquilo que nós sabemos é fato e verdade, que outras pessoas estão sendo edificadas através de nossas vidas. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Interessante, às vezes a gente fala a palavra mandamento, como está nesse texto aqui do Novo Testamento. Mas que mandamento é esse que eu tenho que guardar? Se todo o tempo nessa ministração eu estou dizendo que a regra de mandamentos é a justiça própria, mas aqui ele está falando de um novo mandamento. Não é do mandamento aquele conjunto de regras que são só morte na sua vida, porque a lei, por intermédio dela, você conhece o pecado, mas o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quanto mais regra, mais pecado, é o contrário. Quanto mais mandamento, mais pecado. 1 João 3,23, ora o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. Que mandamento é esse? Esse é o novo mandamento. Quando você vai para a lei, qual é o primeiro mandamento da lei? Abra sua Bíblia aí, Marcos 12:30. Qual é o primeiro mandamento da lei? Nós corria para fazer isso o tempo todo. Talvez aqui alguns ainda corram para fazer isso, para cumprir esse mandamento, que está escrito assim, 12:30 de Marcos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo mandamento: amarás teu próximo como a ti mesmo. Parece que eu li ali, né? Tem algo diferente. Primeiro mandamento da lei: ame a Deus acima de tudo. Nós fizemos isso a vida inteira, querendo colocar Deus sempre em primeiro lugar, acima de tudo. E aos entendidos que dizem que amar a Deus acima de tudo e de todo o teu entendimento, de toda a sua força, se resume praticamente toda a lei.
todo entendimento, toda a força. Se você consegue fazer isso, você cumpre toda a lei, mas ninguém cumpriu toda a lei a não ser Jesus. Agora Jesus está falando aqui em João, 1 João 1,23, o mandamento é este, que creamos em nome de seu Filho e nos amemos uns aos outros. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 34. Agora é o Evangelho de João, não é a epístola. Novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E que também vocês amem uns aos outros. Tem alguma coisa errada aqui. Porque o primeiro mandamento da lei é amar a Deus sobre tudo. Agora, Jesus está dizendo que o mandamento é amar uns aos outros como Ele está nos amando. Não é o oposto da lei? Porque na lei é eu amando a Deus acima de tudo. Agora é Jesus nos exortando a eu amar o próximo porque Ele me amou. 1 João 4,19 diz assim, 4,18, 1 João 4,18, acharam? Amém? Diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha o versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A lei diz, ame a Deus sobre tudo, com toda a tua força, todo o teu entendimento, com tudo que você pode agregar na sua vida, ame a Deus. João está dizendo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus também ame seu irmão. A Bíblia diz assim, Deus amou o mundo, João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, hoje existe um mandamento que nós temos que cumprir. Crer em Jesus. Porque Ele nos amou primeiro. E você tem a confiança de que Ele te amou. Quando você tem confiança em Deus, você não se justifica por si só. Aí é que está a questão da prática da justiça. É a questão da confiança. Caim trouxe algo da sua confiança que ele poderia fazer, trouxe o melhor do seu esforço humano. Mas Abel não confiou em si. Ele confiou em quem? Ele confiou que um sacrifício de uma outra vida o poderia justificar. Então o mandamento é você crer que Jesus já te amou. Você tem que ter essa confiança. João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Na lei, você ama a Deus sobre tudo. Na graça, no novo mandamento, Deus te ama primeiro em Jesus. O Cordeiro que já tinha sido morto antes que houvesse mundo, Ele já te amou primeiro.
O mundo nos conhecerá pelo amor que amemos uns aos outros. Crer em Jesus é o oposto do primeiro mandamento da lei. Porque a lei manda você amar com tudo. Então por que foi dada a lei? Para que o homem soubesse que ele não tem condições de se justificar por si só. Ele não tem condições, pelas suas mãos, se justificar. É por isso que a lei foi dada. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Porque quanto mais lei, mais pecado. Quanto mais regra você põe, mais pecado tem. Quanto mais graça, mais liberdade, mais confiança em Deus. A justificação é um ato de confiança que você tem naquilo que Cristo fez. Crer que Cristo já fez tudo por você. Isso produz amor. Porque quando você tem confiança, você não tem medo. E quem não tem medo é aperfeiçoado no amor. Quem é aperfeiçoado no amor é porque lançou fora todo o medo. A graça te leva ao amor. Que a justiça própria te leva ao ódio. Que o esforço humano não te leva à justificação. Porque sempre vai ser insuficiente. Sempre vai faltar algo. Mas quando nós cremos e confiamos que tudo já está feito, não falta mais nada. Porque tetelestai. Porque está consumado, tudo já está feito. Acreditar em Jesus é acreditar que Deus ama você. Quando você se aproxima de Jesus e crê no que Ele fez, né? Você sabe que Ele te amou primeiro, e aí você tem a certeza do amor de Deus. Olha para João, o apóstolo João, o único apóstolo que ficou aos pés da cruz. Ele descansou no que Jesus estava fazendo. Estava nos pés da cruz. Foi, pegou a mãe dele, a mãe terrena de Jesus, levou para sua casa, cuidou dela até ela morrer, aprendeu com ela tudo o que ela sabia sobre Jesus. Ela ensinou para João. Por isso que João tem muito mais para falar de amor do que todos os outros apóstolos. Imagina a mãe que ficou do lado dele todos os anos da vida dele, ouvindo tudo que Jesus falava. Imagina o que ele não deve ter falado para sua mãe, e o que João não deve ter ouvido, porque João morreu idoso já, depois de muitos anos. Não morreu de martírio nenhum. Não foi martirizado, porque descansou no amor de Deus. Acreditar em Jesus é acreditar que Deus ama você. Que Jesus, Ele nos amou primeiro. E Ele se entregou lá na eternidade. Lá na eternidade. E foi isso que Abel fez. Quando fez aquele sacrifício, apontou para Ele. Quando Deus cobriu a nudez de Adão e Eva, apontou para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei diz, ame a mim, ame a Deus. A graça diz, creia no meu amor por você. A graça diz, creia no amor de Deus por você. A lei foi algo apenas agregado ao principal. A lei foi um professor para te conduzir a Cristo. Mas o principal foi a graça de Deus em Cristo Jesus. Crer é cumprir os mandamentos. Quais? Crendo em Jesus e amando o próximo. Confiando que Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é descendente, o nosso amor é ascendente. Mas o amor de Deus, Ele como Deus desce, se humilha, chega à forma de servo,
foi desprezado, humilhado, traído, cuspido, judiado, crucificado. Um amor que se humilha. Deus amou o mundo de tal maneira, com um amor ágape, um amor em todas aquelas qualidades de Coríntios capítulo 13. A lei não traz moralidade, mas conhecer o amor de Deus, e que Deus te amou primeiro em Cristo Jesus, isso traz moralidade, porque você tem confiança. Em que consiste o amor? Que Deus nos amou e enviou o seu Filho Jesus, e nós devemos crer nele e amar os nossos semelhantes. Quando você crê que Deus te amou e confia nisso, é suficiente. 1 João 3, 22. Ter confiança no amor de Deus é você crer nesse amor, que Ele te amou, que Jesus te amou e Jesus se entregou por você. E olha só o que acontece. 1 João capítulo 3, versículo 22. Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. E o que é agradável é crer em Jesus, confiar no seu amor e amar uns aos outros como ele nos amou. Em nome de Jesus.